Olá, alunos de Contabilidade Geral 2. Aqui é o professor Rodrigo e hoje nós iremos trabalhar a resolução do exercício 2 da lista 1. Pois bem, nós temos o enunciado do exercício e lembrando que esta lista diz respeito ao nosso primeiro tópico, que diz respeito ao disponível. Então essa lista ela tem dois exercícios e nós iremos corrigir o exercício 2, que na apresentação que nós fizemos da aula não pudemos dar maiores detalhes a respeito da flutuação dos ativos ou passivos que estejam sujeitos à variação cambial. Obviamente que nós estamos ainda falando do disponível, mas neste exercício nós já iremos trabalhar algumas variações de alguns ativos e passivos. Bom, pois bem, no enunciado nós verificamos que o que é solicitado é que nós façamos os lançamentos contábeis, bem como a DRE e o balanço patrimonial dos eventos em janeiro de X1. Os eventos que nós temos aqui são, no dia 1º, nós temos recebido via caixa o valor de R$ 5.000 como contribuição do capital social, sendo R$ 1.500 em dólares e R$ 3.500 em moeda nacional. No dia 3, nós temos o empréstimo de R$ 1.000 em dólares recebidos via caixa com um prazo de 5 anos. Neste caso, obviamente, nós iremos somente reconhecer o empréstimo, desconsiderando os encargos financeiros. No dia 5, nós temos a importação de mercadorias a prazo no valor de R$ 1.500 e nós iremos trabalhar com a ideia de que essa mercadoria já foi entregue pelo fornecedor. E o último evento, no dia 17, uma venda de curto prazo no valor de $950 e o CMV, o custo da mercadoria vendida, no valor de R$ 500. Esses são os eventos e nós então temos que fazer o reconhecimento, seja no livro diário, dos lançamentos, bem como depois os ajustes no final do mês em razão dessas transações estarem indexadas, né, ou atreladas a uma moeda estrangeira. Uma outra informação adicional diz respeito à cotação das moedas. Então, toda vez que nós tivermos a transação ocorrida naquele dia, se estiver indexado a uma moeda estrangeira, nós deveremos então fazer a conversão à taxa cambial na data da transação. Então, no dia 1º, nós temos uma cotação para cada $1, em reais nós convertemos para 1,50. No dia 3, nós temos a conversão por 1,60. No dia 5, nós temos uma conversão para 1,20. No dia 17, a conversão para 1,30. E no dia 31, a conversão para 1,40. Pois bem, no primeiro evento, nós temos aí o recebimento, né, via caixa de R$ 5.000 como contribuição do capital social, sendo que 1.500 nós temos em moeda estrangeira, que são dólares, e R$ 3.500 em moeda nacional. Para fins de simplificação, o lançamento está somente no caixa. Nós temos que lembrar também que o capital subscrito ele diz respeito à conta analítica, né? Então, como conta totalizadora, nós temos o capital social. Ambos estão no PL. Então, o lançamento a débito no caixa de R$ 5.000, que lá no balanço patrimonial nós iremos evidenciar de forma segregada aquele caixa que é de moeda nacional e o caixa que é de moeda estrangeira. O que é relevante neste primeiro momento? Demonstrarmos que esses R$ 1.500 eles são convertidos na taxa cambial do dia 1º de janeiro a 1,50, que correspondem a $1.000. Neste caso, nós devemos ter o cuidado ao final do mês de fazer a conversão desses $1.000 à taxa cambial do dia 31 de janeiro. Então vamos para o próximo evento. No próximo evento nós temos um empréstimo de R$ 1.000 em dólares. Então esse valor que foi
emprestado à nossa empresa está indexado em moeda estrangeira. Note que aqui nós convertemos os R$ 1.000 à taxa cambial do dia 3 de janeiro, que é 1,60, que equivale a 625 dólares. Neste caso, nós temos então um débito em caixa no valor de R$ 1.000 e os empréstimos no valor de R$ 1.000 também. Ainda, no próximo evento, nós temos a importação de mercadorias a prazo. Essas mercadorias elas estão custando o valor de 1.500 dólares. E aqui nós já estamos considerando que a mercadoria já foi entregue pelo fornecedor. Nós iremos ver lá em mercadorias que isso faz uma diferença muito grande. Haja vista que as variações cambiais para incorporar o valor do ativo, no caso mercadorias, elas serão representadas ou reconhecidas até o momento que a mercadoria chega na empresa ou na condição que ela já tem o controle. Lembremos então do conceito de ativo. Então nós temos aqui o lançamento, né? Nós convertemos o valor dos 1.500 dólares pela taxa de câmbio do dia 5 de janeiro, que é 1,20. Então, pela multiplicação, aqui nós temos um valor de R$ 1.800. Pois bem, aqui neste caso houve a multiplicação, haja vista que o fornecedor ele é estrangeiro e o valor da mercadoria é R$ 1.500. Então, neste caso, nós multiplicamos para saber o valor que eu tenho que incorporar no valor da mercadoria, bem como o valor que eu estou devendo para o meu fornecedor estrangeiro, cujo lançamento então é um débito em mercadorias e um crédito em duplicados a pagar dentro da conta totalizadora de fornecedores estrangeiros. Então, o valor do lançamento é de R$ 1.800. No próximo evento, nós então temos a venda da mercadoria. Essa mercadoria ela foi fixada em 950 dólares. Então, para que nós possamos saber o valor da mercadoria, nós pegamos o valor de 950 dólares, multiplicamos pela taxa do dia 17 de janeiro, iremos encontrar, portanto, o valor da venda, que é R$ 1.235. Neste caso, o nosso lançamento para o reconhecimento das vendas é de um débito em valor de duplicatas a receber, que é uma subconta de clientes, que é uma conta totalizadora, e, obviamente, uma contrapartida a crédito de receita de vendas. O valor, como já foi mencionado, 1.235, que é o resultado da multiplicação do valor da mercadoria em dólar e vezes a taxa cambial. O que é relevante mencionar? O valor que eu tenho para receber, ele fica indexado em dólar. Então, este é um ponto que nós iremos depois fazer o ajuste. Haja vista que eu vendi em dólar, então vou ter que receber o valor da cotação na data em que o meu cliente estiver pagando. Então, no dia 31 de janeiro, nós iremos fazer esse ajuste, que em breve nós iremos já comentar. Então, a contrapartida que reconhece então, a saída da mercadoria do meu estoque é um débito em custo da mercadoria vendida, uma conta de resultado, e um crédito em mercadorias. Então aqui nós estamos representando a saída da mercadoria, que é o custo da mercadoria no valor de R$ 500, como o enunciado assim mencionou para a gente. Pois bem, alguns ajustes então agora no dia 31 de janeiro. Para os estoques, como eles já foram entregues no ato da compra, a conversão da moeda se dá apenas no momento da escrituração. Lembrando que ainda nós iremos falar de estoques lá na frente e falaremos um pouco mais de detalhes a respeito dessa questão da conversão quando da mercadoria ainda em trânsito até chegar na condição FOB ou que esteja no controle da organização. Para o nosso caso aqui, o que é importante dizer é o seguinte, que como a empresa já tem o controle da mercadoria, naquele momento, naquela data, nós fizemos a conversão, daí em diante não há necessidade, muito mais. Não podemos mais fazer o ajuste dos estoques. Mas lembremos que as duplicatas que nós temos para pagar para os fornecedores, elas estão indexadas em dólar e, portanto, deveremos fazer o ajuste para a moeda na data que nós estamos levantando o nosso balanço. Pois bem,
nós temos então aqui o quadro demonstrando os ajustes, considerando o que nós temos indexados em moeda estrangeira, considerando também a taxa cambial do dia 31 de janeiro, que é de 1,40. Comecemos então, lembremos que nós tínhamos lá o valor de 1.000 dólares em caixa no dia 1º de janeiro, que convertidos na data de 1º de janeiro dava então R$ 1.500. Porém, esse valor no dia 31 de janeiro, nós temos que converter a taxa de 1,40, que nós teremos então o valor de R$ 1.400. Nós temos então aqui o que nós denominamos de uma variação cambial, variação monetária passiva, ou simplesmente uma despesa financeira no valor de R$ 100. Lá no dia 3 de janeiro nós temos também em caixa o valor correspondente a 625 dólares, que na data do dia 3 de janeiro nós tínhamos um valor correspondente a R$ 1.000. Contudo, como nós temos que converter a taxa de 1,40, 625 dólares, nós multiplicamos por 1,40, nós iremos encontrar o valor correspondente a R$ 835. Neste caso, a diferença do valor do dia 31 de janeiro com o valor do dia 3 de janeiro, nós encontraremos então uma despesa financeira correspondente a R$ 125. Nos nossos recebíveis, lembramos que nós vendemos a prazo lá no dia 17 de janeiro, nós temos o valor indexado em dólar correspondente a 950 dólares. Nós convertemos esse valor na data do dia 31 de janeiro, que é a taxa de 1,40, nós iremos encontrar R$ 1.330. Contudo, o que nós temos aqui? Na data do dia 17 de janeiro, a conversão da moeda estrangeira, nós tínhamos o valor correspondente a R$ 1.235. Como isso representa um valor a receber, nós temos aqui um incremento de R$ 95. Isso para mim vai representar uma receita financeira. Também, dependendo do livro-texto que você encontrar, seria uma variação cambial ou variação monetária ativa. Olhando para o lado dos meus passivos, né, nós temos duplicatas a pagar. No dia 5 de janeiro, correspondia então a 1.500 dólares, que nós tínhamos então R$ 1.800, que convertido à taxa de 1,40 no dia 31 de janeiro, passa a ser R$ 2.100. Isso há um aumento na minha despesa financeira de R$ 300, haja vista que aumentou a minha dívida, aumentou a minha obrigação. Lá em empréstimos, nós temos também um empréstimo que no dia 3 de janeiro estava em R$ 1.000, que correspondiam então a 625 dólares. Esse valor foi convertido à taxa de 1,40, então diminuiu para R$ 875. Isso então a minha dívida diminuiu em R$ 125. Isso para mim é uma receita financeira, já visto que a minha obrigação diminuiu. Pois bem, esses são os ajustes que nós temos que fazer, convertendo obviamente tudo que está indexado em moeda estrangeira para moeda nacional, que é reais, e aí nós identificamos todas essas variações. Tomem cuidado que aqui nós fizemos, né, a variação considerando a origem da conta, se ela aumentou ou se ela diminuiu. Mas nós temos que tomar o cuidado de que isso não necessariamente corresponde automaticamente, se é positivo é receita, negativo é despesa. Nós temos que olhar se aqui nós temos um ativo e se aqui nós temos um passivo. Portanto, se nós temos um ativo aqui e aqui diminuiu, nós temos uma despesa. Se aqui nós temos um passivo e aqui diminuiu, nós temos uma receita. Enquanto que aqui aumentou e nós temos um passivo, obviamente é uma despesa. Enquanto aqui é um ativo e aumentou, é uma receita. Então nós podemos sumarizar esses ajustes nesse slide, né? Os ajustes do caixa, nós temos um total de R$ 225, que corresponde a uma despesa financeira. O nosso lançamento corresponde a quê?
uma despesa financeira a um crédito de caixa, para que eu possa reduzir o valor em reais do meu caixa. Obviamente, aqui nós estamos falando do caixa de moeda estrangeira. Olhando ainda do lado ativo, os meus recebíveis, eles estão, indexados em dólar, e o dólar, considerando a data da minha venda, ele aumentou. Portanto, não que o dólar aumentou, mas a taxa aumentou, então nós temos aqui uma receita financeira. Então, nós fazemos o reconhecimento de débito de duplicatas a receber, vai aumentar o valor que eu tenho que receber, com um crédito de receita financeira. Olhando pelo lado do passivo, que são essas contas aqui, nos nossas duplicatas a pagar, que correspondem lá às nossas mercadorias de fornecedores estrangeiros, nós tivemos aqui um incremento, Isso corresponde a uma despesa, porque minha obrigação aumentou em R$300. Por isso, então, que a gente faz aqui um débito em despesa financeira contra um crédito duplicatas a pagar. E também nós temos os empréstimos. Nossos empréstimos, eles diminuíram, por isso que nós fizemos aqui um débito em empréstimos, reduzindo o valor da minha obrigação, e uma contrapartida em crédito de receita financeira no valor de 125. Pois é bem, olhando todas as variações, nós temos um total de receitas financeiras que aqui estão, de 95 mais 125, um total de R$220. Enquanto as minhas despesas financeiras, nós temos 225 mais R$300, que dá um total de 525. Lembrando que receitas e despesas financeiras são contas de apuração do resultado que estão na nossa DRE. E por isso agora nós vamos demonstrar como é que ficou esta demonstração. Pois bem, todos os nossos lançamentos estão em reais, então nós temos ali a apuração da nossa DRE, demonstrando que as nossas receitas em 1.235, diminuídas do meu custo da mercadoria vendida, que me daria um lucro bruto de R$735. Olhem só, se nós não tivéssemos nenhuma transação em moeda estrangeira, e considerando que a empresa não teria nenhuma despesa operacional, nós teríamos aqui um lucro bruto correspondente ao lucro líquido. Contudo, como nós temos transações em moeda estrangeira, aqui nós temos um total de despesa financeira correspondente às variações monetárias passivas. Então ela vai diminuir o valor do meu lucro em R$525. Por outro lado, nós tivemos receitas financeiras no valor de 220. Porém, o que nós temos aqui? Como nós tivemos uma exposição maior sobre o lado de variação monetária passiva, nós tivemos uma despesa financeira maior, fazendo com que o meu lucro líquido no período seja de 430, resultado do lucro bruto menos 525 mais 220, que é o lucro líquido de 430. Isso só para exemplificar, lembrando que empresas que estão expostas à variação cambial, elas precisam ter um cuidado muito grande para com essas variações. E por isso que, quando nós temos uma volatilidade, como nós normalmente vivemos aqui no nosso país, essa questão ela é muito relevante para as organizações. No momento como nós estamos vivendo atualmente, essa questão ela pode inclusive fazer com que a empresa ela fique inviável. E aqui é uma demonstração clara, Demonstramos que a exposição da empresa a essa variação cambial ela é maior porque as despesas financeiras resultaram em uma maior variação do que as receitas financeiras. Pois bem, olhando para o nosso balanço patrimonial, nós iremos encontrar o retrato de como que a empresa ficou em 31 de janeiro. Olhando para o nosso lado ativo, nós temos aqui agora demonstrado então o nosso caixa em moeda nacional e o caixa em moeda estrangeira, que no nosso caso são dólares. Nós temos então um saldo de R$3.500, que ainda é o aporte do capital social,
E o nosso caixa em moeda estrangeira, que é o resultado da multiplicação de 1.625 dólares, a taxa de 1,40 no dia 31 de janeiro, resultando em R$ 2.235. Os meus recebíveis, né, nós temos a conta totalizadora de clientes, as nossas duplicatas a receber correspondem a R$ 1.330, que é o resultado da multiplicação de 950 dólares pela taxa de 1,40 no dia 31. As nossas mercadorias, notem que elas foram convertidas à taxa cambial da data de aquisição e subtraída do nosso custo da mercadoria vendida, resultando então em um saldo de R$ 1.300. Olhando para o nosso lado passivo, nós temos então que um saldo aí para pagar dos nossos fornecedores estrangeiros de 1.500 dólares, que multiplicado pela taxa de 1,40 no dia 31 de janeiro, resulta em R$ 2.100. Já os nossos empréstimos, também fixados em moeda estrangeira, no valor de 625 dólares, nós convertemos a taxa de 31 de janeiro, que resulta então no valor de R$ 875. O nosso patrimônio líquido ele é representado pelo capital subscrito de R$ 5.000, mais o lucro do período de 430, resultando em um patrimônio de R$ 5.430. Pois bem, somando aqui as contas totalizadoras, né, de 5.430, 875 mais 2.100 do passivo circulante, nós teremos um passivo de R$ 8.405 e um ativo de igual valor. Pois bem, gente, então este é a resolução do exercício 2 da lista 1, e fiquem atentos para os nossos próximos vídeos que nós iremos disponibilizar